Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Há 5 meses da eleição, o cenário político vai aos poucos se definindo. A presidente Dilma, além de queda nas pesquisas, tem ainda de se preocupar com o volta Lula, ainda não descartado. Na outra ponta, a oposição, embora os aliados do tucano Aécio Neves estejam entusiasmados com a ascensão dele nas pesquisas, tem de enfrentar uma nova preocupação. O ex-governador Eduardo Campos começa a mostrar as garras. Mesmo ainda um pouco relutante, Campos diz que tem diferenças básicas de Aécio. É a luta para ganhar os votos deserdados do PT e ver quem enfrenta Dilma no segundo turno. Para debater esses temas e outros, Cena Política convidou o deputado Fábio Ramalho, do PV, também conhecido como Fabinho Liderança. Está no segundo mandato como deputado federal, foi prefeito de Malacacheta, no Vale do Jequitinhonha, entre 1997 e 2004, coordenador da bancada federal de Minas no Congresso. Vai falar, portanto, também sobre as dificuldades do Estado em Brasília. E ainda o jornalista Márcio Fagundes. Atuou como repórter em Eu e o Globo e Folha de São Paulo, entre outros jornais. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agradeço a presença dos dois. Muito obrigado. Sempre importante aqui para a TV e para o programa. E conversando com o coordenador da bancada de Minas, que naturalmente conhece todo o pensamento dos deputados e senadores do Estado, e também como gourmet do Congresso. Sabe que ele é o gourmet do Congresso, né? Convida deputados de todos os estados, de todas as bancadas, para uma mesa farta lá em Brasília, né? Leitão, uma pururuca e muitas outras, feijão tropeiro, né? E, portanto, conhece o pensamento político do Congresso. Deputado, como que está o cenário hoje? Opa, pegar a caneta. O volta Lula está pegando mesmo entre os governistas e esse começo de enfrentamento entre Aécio e Eduardo Campos. Qual é a sua análise sobre tudo isso? Eu penso que o volta Lula ele está, talvez alguns setores, né, da casa, né, principalmente da Câmara, né, mais na Câmara, tem esse espírito. Eu não sei se tem uma combinação com o próprio Lula e até com a presidenta Dilma. Eu penso que o momento a presidenta Dilma é a candidata, né? Eu não vejo motivo para que ela não seja, né? Mas o volta Lula está comendo as beiradas, no seu entender? Eu penso que não. Eu penso que a presidenta ela tem um acordo com o ex-presidente Lula e, naturalmente, esse acordo deles vai prevalecer. Mas assim, na bancada de Minas, que tem um candidato, um dos possíveis, um possível opositor de Dilma, num possível segundo turno, a bancada aqui tem essa divisão também? Tem deputados que estão se colocando ao lado de Lula, que já o apoiaram na outra eleição? Tem sim, a gente viu aí, por exemplo, o Bernardo Santana, né, mostrando lá recolocando do PR, né? Bernardo Santana, né? Do PR. Um grande líder, né? Um grande deputado, né? Colocando essa questão. Eu penso que o presidente Lula, pelo que me consta, não será candidata. A candidata será realmente a presidenta Dilma. Minas vai ter 2 candidatos a presidente, né? A própria presidenta Dilma e o nosso ex-governador e senador Aécio Neves, muito bem posicionado atualmente nas pesquisas. E tem um terceiro candidato, que é o Eduardo Campos. Então, PV, do seu partido? Não, o PV também terá candidato. Eu estou aguardando a gente... Sim. Eu me enganei, me desculpe, Eduardo Jorge, né? Eduardo Jorge é o... Pensei que você tinha falado que é o candidato do PV, do seu partido. Eduardo Campos, naturalmente, o ex-governador de Pernambuco. O ex-governador, estão mais bem posicionados. O PV também terá candidato próprio, né? Eduardo Jorge, né? E nessa questão aí nacional, a gente vê que no momento você vê as pesquisas. Então, eu acho que o período eleitoral não começa agora, não. A gente vai saber mesmo sobre pesquisa, mês de setembro. Eu acho que todos os candidatos têm chance,
todos os candidatos têm condições realmente de governar o Brasil, mas, além de tudo, eles terão que ter um discurso mais afinado com a população. Eu acho que a população está aguardando isso. Nós vamos ter um índice de abstenção muito grande. Essa eleição vai deixar as pessoas assustadas. Não se iluda se for mais de 50% entre nulo, abstenção e pessoas que realmente não vão votar. Vai ser um número excessivo, todo mundo está achando que a gente está falando coisa que isso, mas é o que a gente sente isso na população. E eu penso também que o novo presidente da República, os candidatos, vão ter que chamar o país para uma constituinte, para uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, né? Uma reforma no Brasil como um todo, a reforma do judiciário, para que a gente possa realmente pensar o Brasil da agora para frente. Acho que a população que foi à rua, ela não foi à rua à toa, não. Ela foi à rua porque ela tem convicção que tem que mudar. E eu não estou vendo ainda esse discurso de mudança. E esse discurso de mudança, ele tem que vir acompanhado de uma constituinte. Não adianta falar, é porque eu vou fazer uma mudança, porque está pagando muito imposto, a carga tributária do Brasil é 36%, um aqui fez um puxadinho aqui, o outro presidente fez outro puxadinho ali nessa questão tributária. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma ampla. É a reforma tributária, é a reforma política, é a reforma trabalhista, das leis trabalhistas. Você vive num país hoje que tem milhões de pessoas terceirizadas e nós não temos nenhuma lei para você falar assim, ó, como se dita as normas do terceirizado no Brasil. Não tem nenhuma lei, tudo é por súmula. Deputado, vamos por parte que o senhor puxou tantos assuntos, um leque, um universo de assuntos que eu acho que merece por parte a gente ir fazendo uma abordagem. Foi de gourmet para o telespectador, que tem muita coisa embutida na gama de informações que o senhor passou. A questão, por exemplo, de uma pseudo-crise, que eu considero assim hoje no Brasil, o senhor acredita mesmo que nós estamos vivendo um momento de catastrofismo, igual a grande imprensa hoje está vendendo para o público leitor, telespectador, para o ouvinte? Nós estamos vivendo uma realidade tão dura hoje assim? Eu penso que a gente está vivendo uma realidade dura, mas não é tão catastrófica, não. O Brasil tem solução? Tem. Eu penso que o mundo tem uma certa crise no mundo. Não adianta você falar que a crise é só no Brasil, é no mundo inteiro. Agora, o que eu penso? A gente tem que chamar para uma constituinte o novo presidente do Brasil, ou a presidenta, vai ter que chamar o país para uma constituinte, para que a gente faça as reformas que o povo está querendo e que o povo necessita e precisa. Essa ideia de uma reforma, eu acho que ela é do tempo da Santa Ceia aqui no Brasil. A ideia de reforma em vários níveis, né? De reforma tributária, a reforma política. Eu estava vindo para cá, estava ouvindo a presidente Dilma falar no programa dela de hoje sobre uma reforma política, a reforma trabalhista. Isso nós ouvimos isso desde da Santa Ceia até hoje. Esse assunto está em pauta. E sem solução. E não caminha. Como que o Congresso não resolve essas coisas? Por que não? Se um país que é parado por 50 black blocs pararam o Brasil durante 15 dias, como segmentos importantes da economia brasileira, o segmento do transporte, que responde pelo PIB, segmento industrial, não para e fala assim, nós precisamos de uma reforma trabalhista ou de uma reforma econômica. Me passa muito a ideia que a situação ela é conveniente para todos os segmentos. E aí nada acontece. Vende-se para fora a ideia de uma reforma, mas na verdade, na realidade, ela não acontece, porque o governo tem maioria, se quisesse, faria essas reformas via projeto para ser votado, mas nada acontece. O que o senhor acha disso? Eu penso que projeto não resolve o problema. Projeto você tem aos montes e às pilhas. Eu penso que o momento hoje é da gente, o próximo presidente, chamar o país para uma constituinte. Não adianta nada você falar em reforma tributária, aonde que um Estado não quer, o outro acha que está tomando. Você tem que chamar para uma constituinte e o novo Congresso, junto com quem for governar o Brasil por esses 4 anos, possa fazer uma reforma ampla, mas através de uma constituinte. Você não consegue fazer uma reforma através de projeto de lei. Isso você só vai empiando. Vai colocando, empilhando. Ô, deputado, eu queria voltar a esse assunto aí, que você, né, me permita chamar de você, você falou sobre a reforma trabalhista.
E a questão trabalhista já está marcando um ponto de atrito entre Eduardo Campos e Aécio Neves. No final de semana e hoje, o presidenciável pernambucano voltou a colocar que ele é contra a flexibilização dos direitos trabalhistas, que, segundo ele, o Aécio seria a favor. E esse debate dos dois, no seu entender, vai caminhar para um atrito realmente entre os dois, para ver qual deles chegaria, hipoteticamente, né, se houver um segundo turno com a Dilma? Eu acho que eles vão ter um debate aí, os dois, durante esse percurso tudo até a eleição, né, para ver quem é que vai realmente para o segundo turno. E eu não sei o que eles pensam após o primeiro turno, né, não posso afirmar isso. Mas o que eu vejo realmente eu vejo muito um debate, talvez, que ainda as aspirações do povo ainda não estão inseridas nesse debate. O debate está acima das inspirações e questões populares. Em questões populares. Eu penso que hoje o principal debate que a gente tem que ter, que o presidenciável tem que ter, a presidenciável tem que ter, é no sentido da gente realmente fazer uma constituinte e que nessa constituinte a gente possa fazer, Márcio, todas essas que tem anos e anos que você está falando, que desde que eu estou no Congresso, eu vejo falando em reforma tributária. Eu vi falando, por exemplo, era para esse ano a gente ter votado o Código da Mineração. A gente nem sabe quando. A gente vê o estado de Minas, o mais prejudicado de todos. Depois vem o estado do Pará e no sentido do Brasil. Porque o que se paga hoje para minerar no Brasil é muito pouco em termos de imposto, em termos de retorno. É muito pouco. Acho que Minas Gerais poderia arrecadar muito. E se eu fosse a presidenta da República, eu fazia uma medida provisória, já que não se vota o Código da Mineração, e exigiria que já começasse a pagar a partir desse ano. Desse ano já através do AMP, porque o que nós não podemos ver é você levar toda a riqueza, você vê algumas empresas enriquecendo muito com os minérios, principalmente de Minas Gerais, você não vê que nós ficamos sem dinheiro para a infraestrutura, sem dinheiro para a saúde, sem dinheiro para a educação. Porque a gente está vendo a nossa riqueza indo embora, ficando buraco, ficando a parte de meio ambiente muitas vezes sem fazer, e você não vê esses recursos, essa riqueza, que é da parte que faz parte do povo, né? A riqueza é nossa. A riqueza não pode ser de uma empresa, seja ela Vale do Rio Doce, Anglo, o que for. Eu penso que eles podem minerar dentro das normas ambientais vigentes, mas também tem que pagar mais. E se eu fosse a presidente da República, eu não esperaria nem um dia. E estarei levando essa reivindicação. Nós vamos ter uma reunião na quarta-feira com o ministro Bezoin, e uma das reivindicações nossas era que se realmente se mande uma medida provisória, já que o Código Mineral não avança, que a gente já vote. Vai ser um pedido do coordenador da bancada de Minas. E eu tenho não é do coordenador, esse é um pedido da maioria da bancada de Minas. O deputado, mas não estava na mão de dois mineiros, no caso o Leonardo Quintão e o do Gabriel Guimarães, levar esse projeto adiante? Eles estão fazendo. Que aconteceu? Um é presidente da comissão, o outro relator. Isso. Eu penso que eles são. Eu faço parte, inclusive, da comissão. O que eu vejo é que ela está engessada. São duas pessoas que realmente têm capacidade de fazer isso, e a gente espera que eles realmente, já que a gente não está vendo, que não está tendo, esse alinhamento para se fazer, eu acho que tem que se fazer uma medida, porque pelo andar da carruagem, começou ano passado, né? Não foi ano passado. Esse ano, para te falar a verdade, já está findando. Porque logo vem Copa do Mundo, depois vem o período eleitoral, né? Então, o que eu vejo? Eu penso que a presidenta da República, ela tem que fazer agora, ela tem que demonstrar que também é mineira. E demonstrar que é mineira, para mim, é você fazer com que os tributos de Minas Gerais fiquem em Minas Gerais. É isso que a gente pensa. Deputado, eu preciso fazer um intervalo, mas eu queria só uma complementação com a resposta sucinta sua. Se a presidente é mineira e pode aprovar isso, mas, por outro lado, o principal candidato da oposição é de Minas. E ela, beneficiando Minas, pode ajudar também ao seu adversário. Ficaria por aí? Ou... Não, além de ser mineira, ela é brasileira. E o candidato Aécio também, eu acho que nessas questões aí a gente não tem divergência, não. Isso aí tem que haver convergência. A luta política ela tem que ser na urna.
as pessoas vão levar as suas ideias para que o povo possa apreciar as ideias e, através das ideias, eles possam levar os sonhos das pessoas para que sejam realizadas as suas esperanças. Então, eu penso que, nesse momento, a convergência de uma MP, ela tem que ser uma convergência, ela tem que vir do Poder Executivo, e eu tenho certeza que o senador Aécio, como a situação e a oposição, nós vamos lutar em prol de Minas Gerais. Essa questão é uma questão, quando eu falo com você, a presidenta Dilma, ela tem que demonstrar realmente que que tem um compromisso com Minas Gerais. Eu queria, por exemplo, que esse compromisso fosse assim, que o metrô já viesse, que tentasse viabilizar esse metrô ainda esse ano. Que tentasse, desde o ano passado, nós tivemos uma reunião com o ministro dos Transportes para a questão aqui do anel rodoviário. E demos a ele a ideia, através do governador Anastasia, que fez um trabalho brilhante em Minas Gerais. A presidente também tem feito muito, mas eu acho que poderia fazer muito mais. E na época, o ministro Pimentel e tudo, nós procuramos no sentido de que se fizesse um aditivo, ou fizesse um convênio com o DR, com o governo de Minas, para que a gente, já que o anel rodoviário vai demorar tanto tempo para que ele seja feito, fizesse os gargalos principais, que aí você já desengessaria muito o trânsito de Belo Horizonte e o trânsito das cidades que vêm para Belo Horizonte. Roubando a ideia do Márcio, o anel rodoviário, o metrô de Belo Horizonte, a duplicação da 381, são promessas desde a Santa Ceia, não é, Márcio? Santa Ceia. Cena Política volta já, debatendo com o coordenador da bancada federal de Minas no Congresso, o deputado Ramalho. Já.